Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me sinto como o menino Jesus no templo entre os doutores, tendo que falar diante do Monsenhor e do Padre Montesano. Daqui a pouco Nossa Senhora vai aparecer ali e vai dizer: meu filho, volta para casa. Caríssimos, nós saímos da brevidade, da sobriedade do período quaresmal, entoamos o Aleluia, o Glória a Deus, palavras típicas de um momento solene da igreja. Por quê? Para reverenciar, tá? Embora não oficialmente, tá? Nem liturgicamente possamos chamá-lo ainda santo. Vocês souberam, a mídia divulgou que foi adiado, né, para amanhã o decreto de canonização do beato José de Anchieta. Nós desconhecemos as causas e eu prefiro crer que tudo é na hora de Deus, como Deus quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele que é o Senhor, inclusive o Senhor da igreja. Então, oficialmente, não podemos chamá-lo santo, nem sequer dentro da liturgia. Por uma questão de horas somente, será às 7 horas da manhã do horário de Brasília, meio-dia no Vaticano. E embora essa canonização ela saia totalmente da via ordinária, nós vamos passar um pouquinho de forma catequética o que é um processo de canonização. Mas o Brasil hoje está no olho, tá? No olho do furacão, sendo o lugar vigiado, o lugar contemplado da igreja do Brasil e do mundo. Nós hoje paramos para reverenciar com muita pompa, tá, o primeiro educador da história do Brasil, o primeiro evangelizador, o primeiro teatrólogo. Por isso os artistas devem reverenciá-lo por motivo de honra. Os educadores do Brasil, independente da religião, têm de reverenciá-lo por uma questão de honra, né? Os sacerdotes religiosos do Brasil têm de reverenciá-lo por questão de honra. Os biólogos do Brasil também devem reverenciá-lo, já que é a ele o primeiro tratado da fauna e da flora no Brasil. Anchieta é o seu conhecedor. O primeiro poliglota desse país, falava 4 idiomas. O primeiro a evangelizá-lo. O primeiro a percorrer, o primeiro grande conhecedor desse país. E é uma questão de honra que nós vamos aqui para reverenciar o chamado, assim, apóstolo do Brasil, embora por 4 séculos nós estamos na espera dessa canonização. Tá? Tudo começou no ano de 1534. Né? Em 1534 nasceu o beato José de Anchieta, nas ilhas Tenerife, nas ilhas Canárias, que território que pertence à Espanha. E filho de pai, parente de Santo Inácio de Loyola,
Ele tinha um parentesco por parte de pai com Inácio de Loyola, e por isso aos 19 anos, estava entrando, aos 14 anos, aliás, estava entrando para a Companhia de Jesus, e sua mãe era da nobreza espanhola. Esse menino, estudado em Coimbra, foi estudar em Portugal, por causa da Inquisição espanhola muito agressiva. Basta lembrar que o seu pai também era de família judaica e foi muito perseguido por causa disso também, né? São páginas enegrecidas da história da igreja. E aí, estudando em Coimbra, conheceu a famosa Companhia de Jesus. É ali que ele se destaca nessa universidade como grande conhecedor da literatura, apaixonado pelas letras, pela arte, pela história, inclusive o primeiro historiador desse país, né? Aliás, o primeiro em tudo nesse país, esse homem lidera em tudo, né? E aí acontece que, aos 19 anos, depois da primeira profissão religiosa, uma doença lhe acomete, pondo em risco a sua vida, né? Diz o seu grande biógrafo, Hélio Abrantes Viotti, que é brasileiro, no início do século XX, o maior biógrafo desse santo, tá? E tudo que a gente tem dele, a maioria das coisas são apócrifas. Diz esse biógrafo que esse homem teve uma doença, uma espinhela caída. Eu não sabia da gravidade desse negócio, ou se houve alguma coisa mais grave. Médicos afirmavam do risco que corria o jovem Anchieta, tá? E deram a ele somente uma esperança, justamente porque caravanas, né, embarcações estavam vindo para o Brasil, o chamado Novo Continente, as Américas. A medicina não deu a ele outra saída, senão respirar os novos ares do continente americano. É aí que eu queria explorar a providência de Deus na vida de Anchieta. A providência de Deus, meus queridos, tem caminhos que a gente desconhece. Uma doença é o motivo da santidade desse homem e da catolicidade do nosso país. Porque é a doença de Anchieta que faz com que ele entre, e a sua família, né, já sem esperança da sua cura, entre nessa embarcação, tá? E venha junto com Mendes Sá, o primeiro governador desse país. Chegando aqui, tá, aos 19 aninhos, desembarca na Bahia, 1553. Né? Desembarca na Bahia e ali funda o primeiro colégio em São Paulo, Piratininga, que vai derivar na grande cidade de São Paulo. Portanto, o fundador da cidade de São Paulo, e veremos também do Rio de Janeiro. O primeiro fundador da cidade de São Paulo. Por que São Paulo? Porque celebrava exatamente no dia 25 de janeiro, festa da conversão do grande apóstolo. E é nesse apóstolo que o apóstolo do Brasil vai se inspirar. E tem muita verossimilhança. Depois da inauguração desse colégio, tá? Esse homem pega de novo uma embarcação para vir para o Rio de Janeiro. De São Paulo para o Rio. Acontece que uma tempestade alto mar fez com que essa embarcação fosse arremessada contra uma pedra e, por milagre, todos se salvaram, mas perderam totalmente a embarcação. Esses homens conseguiram chegar ao litoral e aí começa a providência de Deus agir na vida desse homem. Esse homem desembarca numa tribo indígena. Essa região, Rio de Janeiro, até a antiga Cabo Frio, né, continua, aliás, com esse nome, né, era toda dominada pelos tamoios e maracajás, aqui nessa região. Tribos que tinham brigas, rixas entre si. Chegando nessa cidade, né, aliás, antes de chegar aqui no Rio de Janeiro, o Beato Anchieta conheceu uma índia, que estava muito enferma e que não haveria de passar daquela noite. E acontece que ali ele ganha respeitabilidade entre os indígenas. Porque pela bênção do Beato Anchieta, essa menina, ela recobra a saúde, tá? Quase que ressuscita, diz algum biógrafo que esse índio ressuscitou para ser batizado. Outros afirmam que após o batismo essa índia veio a falecer. Deu-lhe o nome cristão de Cecília, tá? E essa índia veio a falecer. Agora batizada. Foi quando esse homem afirmou que a providência de Deus quis que eles naufragassem para que essa índia não morresse sem o batismo. Olha que visão sobrenatural da coisa, né? O desejo de salvar uma alma sequer, né?
Esse é o primeiro anseio do apóstolo por salvar almas. E essa é a primeira semente do evangelho que esse apóstolo começa a jogar nesse país. Bastou uma embarcação ser destruída, toda uma tempestade, toda uma tormenta em alto mar, coisa que deve ser um fato desesperador, desesperante, a gente não sabe o que significa isso, mas isso para salvar uma Índia. E depois, chegando aqui no Brasil, 1565, desce nessa região, né, chamada Baía de Guanabara. Nós temos essa visão privilegiada aqui da Praia da Piedade, daqui nós podemos assistir. E aqui, né, junto com o Estácio de Sá, funda a cidade do Rio de Janeiro. 2 cidades têm o dedinho e a inauguração desse homem, né? É o decreto de Anchieta que dá inauguração à cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a certidão de nascimento do Rio de Janeiro foi escrito pelo Beato Anchieta. Coisa interessantíssima. A gente só deixou marcas indeléveis nesse país e, querendo ou não, todo mundo vai ter que reconhecer isso. E aqui a providência de Deus começa a reservar coisas maiores para o Beato Anchieta. É aqui que ele aprende a língua tupi, né? A língua conhecida entre os indígenas, e aí ele ensina para os curumins, os índiozinhos menores, né? Foi aí que ele deve ter conhecido a minha tribo nessa época. Ele eu tenho que parar com isso. Ele ensina aos índiozinhos, né, a língua europeia, o português, o castelhano e o latim, e ensina para os padres jesuítas, entre eles Manuel da Nóbrega, né, o primeiro provincial dos jesuítas no Brasil, e que vai ser grande companheiro do Beato Anchieta, e ensina para os jesuítas o tupi. E é nessa língua que ele evangeliza, tá, os primeiros brasileiros. Se tem alguém que é chamado o primeiro brasileiro e o grande brasileiro dessa nação, é o indígena. E a gente tem que reconhecer isso. E aqui ele começa a... Desculpa, eu vender o meu peixe, tá? E ele que começa a ensinar o tupi. E é nessa língua que ele vai escrever a primeira grande gramática que esse Brasil teve. Embora tenha sido publicada em Portugal, em Coimbra, mas foi escrita aqui, tá? A primeira gramática que nós conhecemos, não só da língua portuguesa a visitar aqui o Brasil, mas da língua tupi. Portanto, a historicidade apócrifa que a gente escuta por aí, que os jesuítas só fizeram mal, tá, ao Brasil, que os jesuítas descaracterizaram, tá, a cultura brasileira, a cultura indígena, ela é uma afirmativa falsa, tá, que cai por terra totalmente. Claro, é óbvio que dessa companhia que veio, muitos não valeram a pena, e muitos foram enviados para a América, sim, porque não valiam nada, ou que fizeram vergonha à Igreja Europeia, e com certeza foram enviados para vir para cá. Não sei se você sabia disso, mas os primeiros a serem enviados para o Brasil, tá, os primeiros não são brasileiros, né, são europeus que eram enviados para cá, foram gente que não valeu nada. Os piores da Europa eram enviados para cá. Os primeiros a pisar nessa terra foi gente totalmente sem caráter, tá? E isso a história ela não consegue negar. Eram as prostitutas, eram os ladrões, eram os que eles faziam. Quiseram fora da Europa, botam no barco, manda para o Brasil, né? Chegaram aqui. E é nesse período conturbado, né, de início de colonização, tu imagina, o nosso país ele está recebendo uma marca, está recebendo um print, tá? A gente está recebendo agora uma identidade, vamos dizer assim. É nesse período também que nós estamos começando a sentir cheiro da reforma protestante, e que vai respingar aqui. Porque 3 anos depois que os jesuítas chegaram aqui, os calvinistas, por sua vez, também não queriam perder espaço na terra de Santa Cruz. Então enviaram também embarcações. E é nesse momento que estão chegando aqui, também na Baía de Guanabara, os franceses chamados huguenotes, que é uma ramificação assim, bem covarde do protestantismo. Bem covarde eu digo porque não seguiram em nada que Lutero disse, e pelo contrário, se destrincharam por meio de brigas e se tornaram uma versão bem agressiva do protestantismo. Aqui, na chamada França Antártica, ou na ilha de Villegagnon, aqui na Baía de Guanabara, né, foi palco de muitas rixas entre portugueses e franceses. E aí que a providência de Deus também reserva para esse santo uma grande missão. Qual a missão, minha gente?
Qual é a missão dos homens de Deus? Qual é a missão do apóstolo? Qual é a missão do católico, do batizado, daquele que comunga? Apaziguar. São Francisco de Assis pregava: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. E é aí que esse homem mais vai se destacar. Porque os franceses, né, covardes que eram, incitaram os índios tamoios na arte da arma de fogo. Você imagina um índio aprendendo a dar tiro. Tu imagina, sai de baixo, meu querido. Porque o índio já é uma raça esquisita. Já te falei isso. Ainda mexendo com arma. Mas você não ficava perto, não. Exatamente nessa rixa contra os portugueses. E esse homem se torna refém por muito tempo dos tamoios. 10 anos depois de chegar a Portugal, se torna refém dos tamoios. Por motivo de doença, os tamoios liberam Manuel da Nóbrega, os dois foram reféns, e é aí que Anchieta fica sozinho. Tá? É no momento de tristeza, de exílio, de provação, que ele escreve o seu maior poema, tá? O poema da Virgem Maria, o mais famoso escrito, né, com quase 6.000 versos em latim. Tá? Esse homem escreve na beira da praia, um poema que vai encantar não só a igreja do Brasil, mas a igreja do mundo, até os dias de hoje, dita as normas da poética. Tá? O primeiro e o grande poeta que esse Brasil teve, que escreveu a beleza da poesia no momento de provação. Não nos esqueçamos, minha gente, que no momento que a cruz ela está sendo impressa no nosso coração, é que a gente é capaz de mais altos voos. É nesse momento. Tá? Mas depois de liberar dos tamoios, de libertação, mesmo porque os tamoios lhe tributaram muita respeitabilidade devido aos milagres que estavam em torno desse homem. Só para você ter uma noção do que aconteceu com ele, nesse calor intenso dessa região litoral aqui, né? Magel já tinha 50 graus desde aquela época, eram as gaivotas que faziam nuvem para tampar, enquanto o santo missionário ia evangelizando as tribos indígenas. Olha que interessante, faziam sombra. Como não remontar, por exemplo, a Shekinah, a máxima presença de Deus no Antigo Testamento, que era a sombra sobre Israel. Interessante isso, né? Conseguiu amansar, diz uma lenda, isso já é tradição. Aliás, por 4 séculos, nós somos sustentados, poucas vezes por biografias, senão que por tradições, a boca, como a Igreja Católica perdura por 2000 anos assim, de que uma onça devorava muitos indígenas. E o povo selvagem não conseguiu domar, tá, essa selvagem que devastava as florestas. E aí a providência de Deus também incumbiu ao homem de Deus amansar a fera. Você vê que os homens de Deus, eles têm que amansar as feras, né? Você entendeu o que eu quero dizer? E aí ele teve que amansar, né, por um milagre, aquela onça que se tornou amiga dele. Por isso, por muitas vezes você vai ver no Google Imagem, você vai ver lá uma Anchieta com o sinal da cruz diante da ferinha ali. Depois de solto dos tamoios, ficou com a incumbência da paz entre portugueses, católicos, e os franceses huguenotes. E é aí que uma literatura apócrifa protestante se levanta dizendo que um grande francês calvinista chamado Jean-Jacques Le Gallais foi estrangulado pelo padre Anchieta. E o problema é que as datas elas não casam, e essa foi a burrice deles, né? E dentre essas e outras contrariedades e contradições, tá, é que nós temos a espera prudente da igreja de 4 séculos de espera. Entre essas e outros equívocos também, tá? Mas eu repito, nós temos que nos deter à historicidade, tá? A tradição, ela sustenta uma igreja e sustenta uma história, assim como o Poço Bento, por exemplo. Mas o historiador ele tem que ser fiel à biografia. E o maior biógrafo, né, também jesuíta, o padre paulista brasileiro Hélio Abranches, afirma categoricamente que há uma incoerência entre datas, que escritos documentos históricos comprovam que esse huguenote morreu em Coimbra, em Portugal, e não aqui. E que esse homem está livre desse assassinato, desse estrangulamento. E é aqui no Rio de Janeiro, né, na Baía de Guanabara, que ele se destaca pela pacificação, tá? Não só entre portugueses e franceses, que foram expulsos do Rio de Janeiro,
né, e por isso não se difundiu a heresia calvinista. Mas esse homem, ele coloca em par de igualdade e de paz portugueses que abusaram sim desse país em muita coisa, sem dúvida, indubitavelmente, mas a paz entre portugueses e indígenas. Esse homem alcançou a paz nesse lugar, tá? Chamado Homem da Paz. E também passando por essas terras, tá? Passou aqui por Magé, o que agora traz um novo ar de coisa boa para a nossa cidade, né, minha gente? Escritos, documentos históricos do século 17 e 18 narram, tá, a passagem dele por aqui e a bênção desse povo maravilhoso, tá, cujo milagre nós alcançamos até hoje, graças especiais a partir dessa água, que é tão usada quanto a água de Lourdes, na França, né, onde Nossa Senhora teria aparecido a Bernadette Soubirous. Mas o problema é a gente que nós estamos perdendo o valor e o gosto do sagrado. É por isso que a gente está aqui hoje, para ressuscitar uma memória. Porque estão dizendo por aí, e quando eu cheguei aqui nessa cidade, me disseram covardemente que eu estava chegando numa terra pobre, e muito pobre. E isso é uma mentira, porque a nossa riqueza está na nossa história, queridos. Nós estamos no museu a céu aberto, e não se entende nem a história de Magé, nem a história do Brasil sem a Igreja Católica. E eles vão ter que reconhecer isso. Custe o que custar, doa quem doer, venha o que vier. Entendendo? O maior patrimônio que essa cidade tem é a Igreja Católica. Ela que tornou esse país cristão, ela que tornou essa terra, a nossa linda Magé, que está perdendo essa identidade. E é por isso que celebrar a memória do Beato Anchieta, canonizado amanhã com a graça de Deus, traz para essa cidade um novo cheiro, um odor de santidade. É gratificante a gente abrir as redes sociais e a gente vê o comentário do povo, né, diante das gravações da Rede Globo aqui hoje, né? A gente vê a nossa cidade de Magé aparecendo num jornal, né, de caráter nacional, que é a TV Globo, mas agora não pela violência, mas por uma santidade. E embora não tenha sido nascido aqui, né, Anchieta, assim como Madre Paulina, por exemplo, a grande apóstola também do Brasil do Sul, né, mais a parte do Sul, onde não teve Anchieta, mas também não foi nascida aqui, Madre Paulina, italiana, mas com certeza, tá, esse homem se destacou pela santidade aqui. Não fosse essa enfermidade, nós não teríamos conhecido o seu apostolado. Não fosse a providência de Deus reservar para esse apóstolo apuros, claro, aos olhos humanos, nós não teríamos conhecido a santidade desse homem. Por essas terras pisaram os pés do mensageiro. Como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. E o que a igreja quer de nós hoje, queridos? A igreja quer nos recordar que esse solo que nós estamos é sagrado, porque foi pisado por grandes santos. Grandes homens e mulheres de Deus pisaram nesse lugar. Como não se recordar do nosso saudoso João Paulo II, por exemplo, quando ele esteve aqui no encontro com as famílias, o primeiro encontro dele aqui, ele disse: o Brasil precisa de santos, e terá muitos santos. Bom, eu não era nascido nessa época, foi em 81, me parece, né? Foi isso, padre? Eu não era nascido, mas você se recorda disso. João Paulo II profetizou que aqui teríamos muitos santos. Nós fomos evangelizados pelos europeus, e agora eles perderam a identidade católica religiosa. Agora é a nossa vez de voltarmos lá e mostrarmos que no peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Madre Paulina, né? São Frei Galvão, nascido aqui em São Paulo. A beata Albertina Beckenbrock, nascida também no sul, diocese de Tubarão, grande mártir da castidade aos 12 anos, beatificada e em breve canonizada. O médico, seminarista e surfista Guido Scheffer, cujo processo de beatificação vai ser iniciado agora também em abril. Menino novinho, 30 anos, aqui no Rio de Janeiro. Era médico, deixou medicina, tornou-se seminarista, mas celebrou a sua primeira missa no céu.
E nas férias, o que esse menino fazia? Surfava. Mas antes de levar a sua prancha ao mar, reunia os seus jovens na beira da praia, traçava sobre eles o sinal da cruz, e depois do momento de surf, convidava todos à Santa Missa. Odetinha, uma menina de 9 anos que comungava e fazia caridade. Quantos homens e mulheres do nosso Brasil sendo elevado à honra dos altares? Isso é para recordar a mim e a você o quê? Que nós também somos convidados, tá, a sermos entronizados no rol dos santos. Isso é um processo de canonização, tá? E por isso o Beato José de Anchieta, ele sai dessa ordem, que nós precisamos canonicamente de 2 milagres para o reconhecimento de uma santidade. Acontece que só de relato escrito, de depoimento, nós temos mais de 5.000, tá? Detalhe, em vida. Esse foi o problema. E por isso o Papa, que também é jesuíta e também apressado pelos católicos brasileiros, nós somos um povo apressado, né? Graças a Deus, o Papa ouviu, tá, o nosso pedido quando esteve aqui no Brasil, que ele lançasse um olhar bem especial para a canonização de Anchieta. E é por isso que agora a gente sente o ar da santidade, né? A santidade está no ar. E Magé é uma terra privilegiada. Nós vamos rezar agora cantando, pedindo a Deus que nos recorde nossa vocação à santidade. Hoje Anchieta, amanhã eu estou diante da sua imagem, meu querido, se Deus quiser. É verdade, você nasceu para isso, para o altar. Quer no matrimônio, quer na vida consagrada, religiosa, quer na vida estudantil, quer na vida profissional, independente de onde você encontre, Deus te chama à santidade. E Anchieta nos recorda que nessa terra tem muito santo, minha gente. Tem muita gente que não vale nada. Eu não estou pensando em ninguém. Mas tem muita gente santa. Tem muita gente santa. Nós estamos assistindo páginas negras da nossa história, não é verdade? Os horrores de Magé ressuscitaram, não é verdade? E você vai voltar para casa hoje com medo, assim como eu e os sacerdotes. Mas hoje a igreja nos recorda que a santidade é possível e que é possível sermos homens e mulheres de Deus nessa cidade. Essa é a nossa vocação. Esse foi o nosso primeiro nome, queridos. Terra de Santa Cruz. Foi trocado posteriormente por Brasil, que não tem nada a ver. Terra de Santa Cruz é a nossa identidade. É o nome do nosso país. Qual é a tua nacionalidade? A terra da Santa Cruz. A nossa carteira de identidade tinha que ter uma cruz. Nós nascemos da cruz. E a cruz é a nossa identidade, nosso selo. Vamos cantar isso de pé? Deus consagrou um povo escolhido. Sede santos. Vamos cantar? Canta comigo. Pede a Deus para você ser santo também. Deus consagrou Povo escolhido. um povo escolhido. O amor profundamente. O amor profundamente. Desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Para ser sal e luz. Para ser sal e luz. Gerar Cristo Jesus. Será Cristo Jesus. Seio da humanidade. O seio da humanidade. Hoje somos esse povo. Hoje somos este povo Tão amado. tão amado. Essa terra de Magé. Deus nos chama a viver o seu amor. E nos convida, Magé. Nos convida a todo instante. Vamos recordar nossa identidade. Santos pisaram essa terra. E pede a nós. Agora canta com convicção, com vontade de ser de santo. Sede santo. Agora quem quer ser santo, canta com vontade. Sede santo. Sede santo.
recordo de Irmã Dulce, a grande baiana, Guido Schepe, Albertina Becker, Sede santo. Agora você responde assim para Deus: O que eu mais quero. vou ser santo. Agora é a tua resposta. Vou ser santo. Esta é minha resposta. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor.